Estimados irmãos, se nós pudéssemos sintetizar a liturgia da palavra de hoje em uma frase, inspirados sobretudo no Evangelho, nós poderíamos defini-la com a seguinte frase: encontrar não é ainda possuir. Vemos que o homem da parábola que procura pérolas preciosas, ele encontra um tesouro, mas ele ainda não o obtém. Ele vai, vende tudo que tem, para depois comprar aquela pérola, para depois possuí-la. É necessário um esforço, um caminho a ser feito para possuir aquela pérola, aquele tesouro que ele encontrou. Por isso, encontrar não é ainda possuir. Todos nós certamente já encontramos a Deus. Todos nós certamente pela fé estamos em busca desta realidade de eternidade que só Deus pode nos garantir. No entanto, nenhum de nós ainda a possuímos por completo. Por isso é necessário o esforço, a perseverança, é necessário essa busca constante, é necessário o despojamento para poder possuir de fato esse tesouro. E assim, olhando para as leituras de hoje, todas elas se voltam para esta mesma temática. A primeira leitura, nós vemos Salomão, que ao tornar-se rei, pediu aquilo que Deus ofereceu a ele, na possibilidade de, na verdade, a partir do que Deus ofereceu a ele poderia pedir qualquer coisa. Pede o que desejas e eu te darei, disse Deus a Salomão. E aquele jovem rei, diz a leitura, que era um jovem rei, um rei muito jovem, portanto que tinha uma vida inteira pela frente, poderia pedir riquezas, poder, uma vida longa. No entanto, pediu um coração capaz de discernir. Um coração capaz de discernir, porque encontrar ainda não é possuir. Ele encontrou certamente nesta oportunidade de se tornar-se rei ainda tão jovem, encontrou de fato ali, podemos assim dizer, a felicidade, a realização, o poder. Mas se não houvesse um coração capaz de discernir todos os dias aquilo que ele havia encontrado, jamais ele possuiria o seu reino. E por isso aquela oração agradou a Deus, porque Salomão pediu sabedoria. Sabedoria é justamente aquilo que nos ajuda a reconhecer o que realmente tem valor. O que realmente tem valor. Como um homem que procura pérolas preciosas, como um homem que encontra um tesouro no seu campo. Portanto, aquele que encontrou o verdadeiro tesouro, certamente ele fará todo o possível para possuí-lo, pois sabe que nisto consiste a sua vida, a sua salvação, a sua felicidade. E Salomão então pede sabedoria para que ele possa justamente reconhecer aquilo que de fato tem valor. Meus irmãos, é essa sabedoria que nós temos que pedir a Deus todos os dias. A sabedoria de poder discernir o que é bom, o que agrada a Deus, o que consiste na nossa salvação. A sabedoria de poder sempre perceber aquilo que consiste na nossa salvação eterna. E por isso sabermos escolher bem, não segundo as influências das nossas paixões, dos nossos interesses, das seduções humanas, mas segundo aquilo que Deus espera, ou aquilo que Deus deseja para todos nós, que é a nossa salvação. E Jesus no Evangelho então compara esse bem ao reino dos céus, um tesouro escondido, uma pérola de grande valor. Quem os encontra ainda não os possui. Portanto, é necessário
vender tudo o que tem, mas ele não faz isso com tristeza, pelo contrário, ele vai, vende tudo o que tem e, cheio de alegria, ele volta para possuir o tesouro que encontrou. Esta é a experiência de quem encontrou verdadeiramente Jesus Cristo. Quem de fato encontrou Jesus Cristo, quem de fato compreendeu quem é Jesus Cristo na sua vida, a fé deixa de ser apenas uma obrigação, mas ele se alegra. A fé deixa de ser apenas uma descoberta, deixa de ser um peso, mas pelo contrário, quem encontrou Jesus Cristo consegue viver a verdadeira alegria, porque consegue encontrar em qualquer circunstância da vida aquilo que dá sentido à vida. Ele consegue encontrar em qualquer circunstância da vida aquilo que dá esperança para a sua vida. Até mesmo nos piores momentos que possamos enfrentar nesta vida, quem encontrou Jesus Cristo sentirá a paz, sentirá o consolo, mesmo que humanamente tudo concorre para o sofrimento, para a dor, para a tristeza, para o desespero, enfim, quem encontrou Jesus Cristo encontrou a verdadeira alegria, uma alegria que permanece na alma, uma alegria que permanece em nós, independentemente das circunstâncias deste mundo. Por isso ele vai e vende tudo. Esse vender tudo não significa necessariamente apenas os bens materiais. Vender tudo no Evangelho aqui não quer necessariamente dizer que é necessário abandonar os bens materiais, mas é retirar do coração tudo aquilo que muitas vezes ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Não é só os bens materiais que podem atrapalhar a gente de possuir Jesus. Não é só os bens materiais que podem impedir que nós tenhamos Jesus, que possamos possuir Jesus, mas tantos outros bens que consideramos de certa forma às vezes um valor, né? O orgulho, o apego, a vaidade, o desejo de controle, a falta do perdão, tudo isso pode nos atrapalhar de possuir essa pérola preciosa que é Jesus Cristo. É preciso despojar-se de tudo, é preciso vender tudo, é preciso abandonar tudo. O reino exige uma escolha, porque não podemos conservar o tesouro e ao mesmo tempo permanecer presos àquelas coisas que nos afastam dele, né? Não adianta encontrar o tesouro, mas não poder possuí-lo. Não é verdade? Por isso, encontrar a Deus, todos já encontraram, todos já ouviram falar de Deus, todos já ouviram falar do Evangelho. Por isso, encontrar o tesouro, todos já encontraram. Agora, possuí-lo, aí depende do esforço de cada um de nós. Aquele homem da parábola também encontrou, mas manteve lá escondido, lá dentro de si. Portanto, ele encontrou a Deus, mas ele mantém Deus ali, como que dentro de si, no desejo, no esforço, no desejo contínuo de querer possuí-lo, na esperança de querer possuir, de tê-lo consigo, mas é necessário ainda que ele despoje daquilo que atrapalha muitas vezes de possuir esse tesouro. Quantas coisas que estão lá no nosso coração e que nós precisamos despojar para poder possuir esse tesouro encontrado. Por isso, encontrar não é ainda possuir. Certamente todos nós já encontramos. Agora é necessário possuí-lo. E isso nós vamos aprendendo no dia a dia, a cada dia, no esforço diário, cotidiano, contínuo da nossa vida, para podermos de fato obter aquilo que permanecerá conosco nesta vida e por toda a eternidade. Peçamos então, meus irmãos, hoje a graça de um coração sábio,
como Salomão, capaz de reconhecer o verdadeiro tesouro e, tendo encontrado Cristo, que saibamos acolhê-lo novamente a cada dia, com liberdade, com confiança, com alegria, porque quem possui Cristo pode até não possuir tudo, mas possui aquele que dá sentido a tudo. Quem encontrou Cristo pode ser que talvez não encontrará tudo o que ele necessite nesta vida, enquanto realidades materiais, enquanto até mesmo realidades humanas, afetivas, etc. Ou seja, quem encontrou Cristo ainda sofrerá, ainda padecerá. Quem encontrou Cristo certamente ainda terá dificuldades, ainda não possuirá talvez tudo aquilo que deseja possuir nesta vida. No entanto, encontrar Cristo é encontrar o sentido para tudo que vivemos nesta vida, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. Por isso, como Jesus disse no Evangelho, como um pai de família que sabe tirar coisas novas e velhas do seu tesouro. Quem encontrou Cristo certamente saberá encontrar coisas novas e velhas. Quem encontrou Cristo certamente saberá discernir aquilo que é o melhor e que dá sentido à sua vida. Quem encontrou Cristo saberá suportar até mesmo as coisas que muitas vezes não podem ser modificadas, mas podem ser acolhidas e superadas, porque é Cristo que dá sentido a tudo na nossa vida, até o que não é bom, até aquilo que nos faz sofrer. Cristo nos ajuda a encontrar um sentido. Por isso, quem encontrou este tesouro, quem encontrou esta pérola preciosa, faz tudo para possuí-la, pois encontrar a Cristo significa encontrar a alegria para esta vida e para toda a eternidade. Assim seja. Amém.